Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um momento tão especial, onde vamos conversar sobre também temas muito especiais. E eu quero começar te fazendo uma pergunta, como sempre, né? Toda live eu começo fazendo uma pergunta e hoje não seria diferente. Eu quero te perguntar: você já foi ameaçado alguma vez? E como você se sentiu? Você sabe o que é viver sob, ou seja, debaixo de constante ameaça? Pois é, quantas vezes você já ouviu assim, olha, se você não fizer isso, eu faço algo com você, ou algo terrível vai acontecer com você. Então vamos lá. Eu sou a Edna Barbosa, sou neuropsicopedagoga e eu ajudo pais a terem filhos inteligentes, felizes, que entendem a razão das ordens que recebem e que no futuro serão adultos bem-sucedidos. O que é uma ameaça? Na verdade, a ameaça, o dicionário vai falar que é uma palavra ou um gesto que anuncia a alguém o mal que nós queremos para ela. A partir daí a gente já toma um susto, não é? E na verdade também, ou é uma evidência, ou uma ação, ou uma palavra que usada para intimidar ou para atemorizar uma pessoa. Fato é que quando nós estamos debaixo de ameaça, nós reagimos completamente diferentes do que geralmente nós reagimos, não é assim? O nosso comportamento muda. A gente precisa entender um pouco isso, porque as ameaças, elas começam no cérebro, no nosso cérebro. Quando alguém está sob ameaça, imagina num assalto. O ladrão, normalmente ele chega e começa a fazer ameaças, não é isso? Levanta as mãos ou solta a bolsa, se não eu atiro, não é? Começa a ameaçar. Então essas palavras que ele usa para intimidar e para causar medo, elas causam um efeito no cérebro. Essas palavras vão diretamente para a nossa amígdala. Eu não estou falando da amígdala aqui, na verdade essa não é a amígdala, né? São as palatinas, tem um outro nome. As amígdalas, a amígdala é um aglomerado de neurônios que fica no nosso cérebro, que ele reage principalmente nas nossas emoções mais primitivas. Vamos entender um pouco isso. A amígdala, quando você está debaixo de ameaça, ela dispara, ela entra em ação. E o que ela faz primeiro? Ela sequestra o nosso córtex pré-frontal, que é a nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de ponderar, a nossa capacidade de planejamento, o nosso freio inibitório, né? Ou seja, é aquilo que faz você pensar e não tomar uma atitude desesperada, uma atitude errada. Não é assim? Muitas vezes você fala assim, por que eu fiz isso? Mas no momento eu não pensei em nada e eu reagi dessa forma. Não é assim? Por quê? Quem faz isso é a nossa amígdala, porque ela sequestrou no nosso cérebro a capacidade de planejar e de tomar uma atitude correta. Porque o que a nossa amígdala faz, e isso é uma atitude muito importante do nosso corpo, do nosso cérebro, porque ela nos faz, nesse momento, entrar em estado de alerta e ela nos dá duas opções. Existem duas reações que nós tomamos nessa hora. Uma é lutar e a outra correr. Quando o sangue vai direcionado e se aglomera nas mãos, a nossa reação é lutar. Mas quando o sangue se aglomera para os pés, vai para os pés, para as pernas, a nossa reação é correr. Então, olha só que interessante. Como que a gente precisa pensar? Que nesse momento a gente toma atitudes inesperadas, não é assim? Quando a amígdala ativa, dispara e sequestra a nossa capacidade do nosso cérebro de pensar ou de tomar uma reação mais equilibrada, mais ponderada, de pensar assim, não, isso é só uma ameaça, ou é sério o que ele está falando, ou eu preciso manter calma, não é isso? Pois é. Mas o que acontece? Nesse momento, eu tenho que tomar uma atitude, mas a reação não é só naquilo que você vai fazer. Normalmente, o nosso
corpo também, ele vai reagir de alguma forma. Não é assim? Você já viu a pessoa debaixo de uma situação de muito estresse ou de constante ameaça, mas ela reage de algumas formas inesperadas, ou ela transpira de uma forma descontrolada, ou a pessoa acaba urinando, né? Ou mesmo evacuando na hora, de tanto pavor, de tanto desespero por causa do momento que ela está vivendo ali. Ela perde o controle de algumas partes do corpo. O cérebro dispara, faz com que o seu corpo reaja de alguma forma. Bom, o que a gente precisa pensar nisso tudo? Se para nós adultos isso é difícil, imagina para uma criança. Mas tem mais. Se a gente reage assim diante de uma ameaça, todas as vezes que o nosso cérebro entender que eu estou debaixo da mesma ameaça, ele vai reagir da mesma forma. Ou seja, se você vai passar por aquela mesma rua onde você foi assaltado, onde você viveu uma situação de terror ou de ameaça, quando você precisar voltar naquele lugar ou passar por aquela rua, você pode ter as mesmas reações naquele momento, no corpo, sentir as mesmas reações, né? Aquele pavor, aquele pânico, aquele suor frio, aquele tremor. Você pode sentir tudo isso. Por quê? Porque o seu cérebro dispara, a amígdala dispara e diz, olha, situação de ameaça de novo, situação de estresse, situação de perigo. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. Quantas vezes e eu falo que parece que é uma situação cultural, quantas vezes nós reagimos com a nossa criança sob constantes ameaças, ou seja, não sobre. A gente geralmente usa constantemente ameaças com a criança e nós já nos acostumamos com isso e achamos que isso é normal. Quantas vezes você já ameaçou a criança? Vai fazer isso? Se não. Vai tomar banho? Se não. Vai comer? Se não. A gente está o tempo todo ameaçando. Bom, geralmente isso tem duas consequências da vida da criança. Ou ela começa a agir debaixo de estresse, dessa situação da amígdala. Quando ela ouve, vai fazer isso, se não, ela já ativa algumas situações de estresse ou de pânico, a amígdala já entra em ação e essa criança entra nessa situação de estresse e ela vai correndo fazer aquilo que você quer que ela faça por causa da ameaça que você fez, porque ela tem medo do que você falou. Ou então, essa criança passa a entender que aquilo que você diz não é sério, não é verdade. Ela já conseguiu pensar, já conseguiu perceber que é só uma palavra que você não vai cumprir e que ela não precisa agir assim. Ela não precisa fazer aquilo que você está mandando. Olha só como é que isso é sério. Geralmente você diz, arruma o quarto, arruma a bagunça do quarto, senão você vai apanhar. Não é assim que muitos pais dizem? Pois é. E se a criança sabe que realmente ela vai apanhar, ela faz por medo, ou ela já entra numa situação de estresse. Você já pensou como isso é complicado? Existem pelo menos umas 5 situações, 5 verdades que nós precisamos aprender sobre a ameaça e que você precisa levar a sério e que a gente precisa mudar de postura. E o que eu estou falando aqui, eu não quero deixar aqui só para mamãe, para o papai, mas eu quero deixar aqui também, se você é um profissional da educação, se você é professor, auxiliar da creche, ou se você trabalha com criança em alguma situação, monitor, eu quero falar para você as verdades sobre a ameaça. Primeiro, que ameaça não é forma de educar ninguém, não é forma de ensinar. Ensinar é conduzir, é transmitir ensinamentos, é orientar, é passar informações. Ameaçar uma criança é algo cruel demais, é algo por demais cruel. Isso não é forma de educar ninguém. A ameaçar, como eu disse antes, é uma palavra que vai intimidar
ou atemorizar a criança. Isso não é forma de educar. Então vamos lá. Outra verdade sobre ameaça. Segunda verdade. A criança aprende a ameaçar quando ela sente medo. Ou seja, a ameaça é uma comunicação violenta que, além de gerar pânico e intimidar a criança, ela vai também ensinar a criança a reproduzir a mesma ação. Você já viu na sala de aula, você já viu lá no parquinho brincando com as crianças, uma criança que está sempre ameaçando as outras? Se você fizer isso, eu vou contar para sua mãe alguma coisa que você fez. Eu vou contar para sua mãe que você faz aquilo. Eu vou inventar uma mentira. É uma criança que chega na escola e às vezes a criança faz o bullying porque ela aprendeu em casa que essa é a forma de reagir quando ela se sente intimidada, quando ela se sente ameaçada por alguma situação. Então ela aprende que precisa ameaçar. E olha, se a ameaça também, como eu disse no início, é anunciar o mal que nós queremos, vem uma terceira verdade sobre a ameaça, que a ameaça vai afetar a autoestima dessa criança, porque ela entende o tempo todo que ela merece aquilo que você está dizendo que vai acontecer. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a ameaça. Eu acho que uma das piores ameaças que eu já ouvi foi quando alguém chegou para uma criança, uma educadora chegou para uma criança e disse assim: ó, se você continuar agindo dessa forma, dando tanto trabalho aqui na sala, ninguém vai no seu enterro quando você morrer, ninguém vai no seu velório. Que isso, né? A criança, ela está, na verdade, agindo debaixo de uma ameaça. Vamos lá para uma outra verdade sobre ameaça? A quarta verdade, né? É que ameaçar provoca medo na criança e o medo não vai fazer a criança te obedecer, mamãe, te obedecer, papai, né? Se submeter àquilo que você está dizendo. Então, na verdade, o que acontece? A criança, ela não tem que te obedecer por medo, porque você está dizendo que vai acontecer o pior com ela. Ela tem que te obedecer porque ela te respeita, porque ela te ama, porque ela entendeu que aquilo que você está ensinando para ela é o melhor para ela. E isso é resultado de um aprendizado. Então, a gente precisa pensar nessas situações com muita seriedade. Você é uma mãe que ameaça constantemente? É uma mãe ameaçadora? Você é um pai ameaçador? Você é uma professora ameaçadora? Que acha que os seus alunos também só vão te respeitar se você ameaçar? Né? Você é um educador, um monitor, é ameaçador? Né? Então a gente precisa repensar as nossas situações, as nossas atitudes. Você quer ver um exemplo? Eu me lembro de uma menina, essa menina TDAH, mas nessa época de quando eu estou contando essa história, esse fato, não era comum a gente ver meninas com TDAH, porque geralmente o TDAH ainda hoje ela é predominantemente em meninos, né? E os meninos se manifestam principalmente com a hiperatividade. As meninas são geralmente muito quietinhas, elas são mais voadas, elas se desconcentram com muita facilidade. E tinha uma menina muito quietinha. Essa menina muito quietinha tinha muita dificuldade de ir à escola, ela estava com muito medo de ir na escola e o pai pegava uma varinha e dava umas varadinhas nela e disse que ela tinha que ir para a escola. E ela estava com muito medo de ir na escola. Por quê? Porque na escola ela sofria constantes ameaças. Mas só depois de muitos anos é que essa menina contou para os pais as ameaças que ela recebia, que ela ouvia na escola e porque ela não queria mais ir para a escola. Pensa bem, o sentimento, o arrependimento que esses pais ficaram para até entender então o que estava acontecendo. Então a gente precisa o quê? Observar constantemente, ter um olhar atento
atento sobre as atitudes da criança, sobre situações, porque essa criança não quer voltar mais para esse lugar, porque essa criança tem tanto medo de você, mamãe, porque ela tem tanto medo de você, papai, porque ela está sempre tão apreensiva, tão atemorizada. Será que não é por causa do vocabulário, da linguagem ameaçadora que você usa? Então, hoje eu estou aqui para chamar a atenção. Vai fazer isso, senão eu vou te bater. Vai fazer isso, senão você vai fazer. Vai acontecer isso com você. Vai fazer isso, senão eu vou te colocar de castigo. Né? E desde o início, desde da minha primeira live, do meu primeiro conteúdo, se vocês forem lá atrás, vocês vão ver um dos meus conteúdos que mais tiveram visualização. Você não deveria se sentir culpada quando eu falo para as mães por causa da carga tripla de trabalhos que elas têm. E o segundo é quando eu falo para não usar a palavra castigo, para mudar essa palavra. Eu falo para usar a palavra consequência por causa do peso que o castigo traz e do medo, do pavor que castigo ainda traz para uma pessoa ou para uma criança. Hoje, são 30 anos de experiência, são mais de 40 livros lidos sobre esses temas, né, sobre esse tema de criação, muitos anos de estudo sobre muitas especializações que eu já fiz, né, método que eu tenho, que eu criei para orientar os pais para fugirem dessa situação, principalmente dessa linguagem violenta que ameaça constantemente uma criança e não forma um sujeito livre, um sujeito pleno, mas um sujeito que diante de qualquer ameaça vai crescer dessa forma, sempre recuando e repensando aquilo que ele precisa fazer. O que eu preciso fazer então, Edna? Como é que eu preciso fazer? E eu vou te falar aqui sobre a consequência. Bom, a consequência no lugar do castigo. O que eu quero falar para você? Eu quero te falar que você precisa então, para resolver esse problema, primeiro esse trabalho na consciência. Eu sou uma mãe ameaçadora, eu sou um pai ameaçador, eu sou um educador que ameaça o tempo todo, eu preciso mudar. E muitas vezes essa linguagem é uma linguagem mentirosa, porque nós falamos coisas que não vão acontecer. Então você precisa rever isso, revisar isso. O segundo conselho que eu quero te dar é aprenda a trabalhar com a rotina e a consequência. Quando você aprende a trabalhar com a rotina, e muita gente tem resistência com a rotina, mas porque você não sabe os benefícios que uma rotina tem, por mais simples que seja, na vida de uma criança e no adulto que ela será. Principalmente se essa criança tem algum transtorno, algum distúrbio, alguma síndrome, as crianças precisam de uma rotina. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Primeiro, porque a rotina, ela vai colocar momentos adequados, ela vai trabalhar limite e consequência na vida da criança. A rotina é a base da disciplina, a rotina é a base do limite. Se você não estabelece uma rotina baseada nas necessidades de uma criança, muito problema você vai ter para estabelecer limites na vida dela. Porque a rotina, ela é uma organização de horários que vão, na verdade, regular uma organização interna do organismo da criança. Então, olha só, a criança, quando ela tem horários adequados, é sempre o mesmo horário para acordar, sempre o mesmo horário de almoço, o mesmo horário da brincadeira, o mesmo horário de banho, o mesmo horário de estudar. Quando a criança vai se adequando a esse relógio, ou mesmo para que esse relógio também seja adequado, ela vai estar respeitando um relógio interno do indivíduo, de um ser humano. Existe um relógio interno da criança. Um relógio que tem horários adequados. Por que você não pode comer? Por que a criança não pode comer na hora de dormir? Porque isso vai atrapalhar esse funcionamento do estômago da criança, do intestino. Isso vai trazer problemas no sono, pode trazer problemas até de refluxo, de obesidade.
Então, quando você estabelece horários para a criança, inclusive para se alimentar, você está respeitando o relógio biológico dela. Ela vai ter mais saúde e, ao mesmo tempo, ela vai se adequar a uma rotina. Eu não estou falando de um robô, mas eu estou falando de uma rotina que vai favorecer essa regulação interna da criança e vai trazer mais saúde, vai trazer mais bem-estar, vai trazer também mais consciência, vai resolver um problema de indisciplina da criança. Se você precisa ficar ameaçando uma criança a tomar banho porque ela não gosta de tomar banho, porque ela não está adequada, é porque ela ainda não se encaixou numa rotina. Construa uma rotina com a criança e coloque um horário do banho. Crie estratégias, principalmente de brincadeiras, uma banheira com brinquedos, né, com super-heróis lá, crie uma música, estratégias para que essa criança chegue lá no horário do banho com mais prazer, com mais alegria, ela se adapte a esse horário. E aí você não vai precisar ficar fazendo ameaças, não é isso? Então pronto, se a rotina foi bem estabelecida, você pode então agora colocar limites. Bom, você está adequado, você já sabe que é o banho. Sempre que eu estou aqui, você toma banho nesse horário. Porque eu saí, você não tomou banho? Então nós vamos ter que começar a colocar algumas consequências. E aí você estabelece algumas consequências. E quando eu falo de consequências, eu vou falar de dois tipos de consequências. Que existem consequências que são naturais, ou seja, aquelas que vão acontecer naturalmente. Por a criança pequena, não suba nessa escada, né? Cuidado, não suba nessa escada. E a criança espera você virar, mesmo por pequena que seja, ela vai fazer isso. E ela quer subir a escada e você avisa, não suba porque você pode cair. Isso não é ameaça. Isso é uma consequência que é natural. Ela não tem equilíbrio adequado para subir em determinada escada e ela pode cair. E no momento ou outro, ela vai subir a escada, um momento de distração, se ela subir a escada, ela cai. Então, a consequência foi natural. Você precisou fazer ameaça? Não, você só explicou para a criança o que estava acontecendo, é diferente. Agora, existem consequências que você precisa colocar. E essas consequências precisam ser estabelecidas, não é? Por exemplo, se não almoçar ou se não comer os legumes que a criança está adaptada a comer, então você pode tirar a sobremesa. Então são consequências que você vai precisar estabelecer, né? Então no final de semana não vai ter o chocolate, algumas coisas assim que você estabelece como consequência e depois você pode então aplicá-las, certo? Outra verdade que a gente precisa pensar é que um erro não pode justificar um outro erro quando a gente fala sobre ameaça, sobre essa linguagem violenta que intimida e que atemoriza uma criança. Quando eu falo um erro não pode justificar o outro, o que eu quero dizer? Que deixar de cumprir aquilo que você disse é pior ou é a mesma coisa do que fazer uma ameaça. Então, se você estabeleceu uma consequência para determinada situação, cumpra a consequência. Por quê? Porque foi uma consequência colocada numa rotina e a rotina sempre precisa ter a participação da criança, tá? Eu não digo que você vai construir a rotina toda com a criança, mas você tendo a rotina na mente, você pode chamar a criança para participar de alguma forma e a criança vai sendo orientada sobre isso. Sobre a rotina, a gente tem todo um curso sobre a rotina lá no Pais Melhores, Melhores Filhos. Então, olha, não deixe um erro justificar o outro. Então, se você não cumpriu aquilo que você disse, então você começa a fazer ameaça? Não, nenhum e nem outro, tá ok? Aquilo que você estabeleceu precisa ser cumprido para que a criança tenha firmeza, seja criada com firmeza, tá? A criança precisa dessa firmeza quando a gente fala de limites. A criança precisa de pais firmes quando se fala de limites. O problema é que hoje a gente acha que a gente não precisa ser firme com a criança. E a gente, eu sei, gente, todo mundo sabe que existem momentos que vão fugir à regra mesmo. Existem situações, principalmente na pandemia, mas a gente não pode fugir. A gente não pode
sair completamente da rotina, a gente não pode sair completamente daquilo que foi estabelecido, que você sabe que é para o bem-estar dessa criança. Então, para concluir, vamos lá? Para concluir, nós ameaçamos por 2 razões. Primeira, incompetência quanto à nossa autoridade. Quando a gente está perdendo a autoridade ou acha que só vai ter autoridade se ameaçar. Jogue isso fora e entenda que não é assim que a sua autoridade vai ser estabelecida, tá? É construindo uma rotina no dia a dia com essa criança, é ensinando a criança, entendendo que a criança vai aprender, tá? Toda criança aprende. Você já perdeu a autoridade, que não tem problema, e você vai abrindo mão cada dia, cada hora, cada momento, você vai perdendo aí essa autoridade, é frouxo demais. Isso aí, então vamos jogar fora isso e vamos pensar o seguinte, é viver um dia de cada vez, tá? Entendendo que a criança aprende pela imitação, pela repetição, um dia de cada vez, e que toda criança aprende, mas ela não aprende por ameaça, ou por intimidação ou medo. Isso aí vai gerar um problema, inclusive, do que eu disse para vocês, no cérebro dessa criança. Criança que vive sobre constante ameaça pode, inclusive, adoecer. Sobre isso eu falei no início dessa live, sobre o que o cérebro faz sobre as constantes ameaças. Então, olha só, a criança precisa te respeitar e te obedecer, não é porque ela tem medo, mas porque ela entendeu os princípios e porque ela se sente amada. Vale a pena trabalhar assim. Pais que são exemplares, pais que são firmes, pais que são constantes no aprendizado e no exemplo e sabem que estão ensinando o melhor para a criança, é que vão ter resultados. Então não desista. Geralmente pai imediatista que quer resultado amanhã é que desiste. Você não precisa fazer ameaça por isso. Continue fazendo aquilo que você faz, ensinando e sendo consistente um pouquinho a cada dia e um dia de cada vez. Seja sempre um pai melhor e assim você vai ter melhores filhos. Olha, eu tenho tentado aqui sempre trazer algum texto no final, alguma frase para finalizar. E hoje eu quero trazer um texto bíblico lindo, um salmo. É um salmo 90, 16, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. O que é contar os dias? É você ter uma rotina saudável para você e para essa criança, que vai trazer sabedoria para você e para a criança também. E se alguém tem falta de sabedoria, vem outro texto aí, Tiago 46, que diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, peça não duvidando, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Por quê? Porque Deus é bom e eu creio que a gente sempre precisa pedir a ajuda de Deus para nós criarmos filhos melhores, tá? Um beijo para vocês. Até semana que vem.